Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este domingo de Pentecostes. O texto de hoje se encontra lá em João 20, versículos de 19 até o 23, que nos diz assim: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vendo aqui um relato muito bonito trazido pelo evangelista João. O povo de Deus estava, no versículo 19, ao anoitecer daquele primeiro dia da semana, ou seja, ao entardecer, ao anoitecer do domingo, estavam ali com medo. Com medo por quê? Nós vamos entender esse contexto. Em primeiro lugar, a liturgia nos apresenta a seguinte expressão: as portas estavam fechadas. Não é? Na verdade, o grego quer dizer trancadas, para enfatizar o medo e a insegurança daquele povo. Eles estavam com medo de quê? Por quê? É claro que aqui mesmo dizendo que era por causa dos judeus, a gente não vai começar a fazer agora uma guerra contra os judeus, não. Na verdade, era contra um partido específico do judaísmo, os fariseus. Que na época em que, inclusive, o Evangelho de João finalizou sua redação, era o único partido que existia. Eram eles que, de fato, perseguiam a comunidade cristã. Mas é claro que o motivo pelo qual eles também estavam com medo, além de toda essa realidade, era a ausência do Cristo ressuscitado. O único que é capaz de trazer a verdadeira segurança e de tirar de nós todo e qualquer medo é o Cristo. Ora, Jesus havia morrido, ressuscitado, eles ainda não tinham conseguido vê-lo dentro do Evangelho de João, por isso que o medo surgia em seus corações. Poderíamos, inclusive, aludir a esse anoitecer como essa tristeza que entrava dentro do coração deles, o anoitecer espiritual, a escuridão que vem porque a luz não está ali. E a fé, pouco a pouco, tem uma tendência a, de fato, ficar arrefecida. E aí, diz que eles estavam ali, todos reunidos. Jesus, então, entra e põe-se no meio. Jesus, então, torna-se o centro da vida daquele povo. E aí nós vemos uma coisa muito bonita, não é? É Jesus quem precisa ser o centro. O Pentecostes aponta para esta realidade, não é? Trazer Jesus para o centro. E o que é que Cristo de fato oferece para o povo? Ele não começa oferecendo o Espírito Santo. É sugestivo pensar nisso também. A primeira coisa que ele diz é: a paz esteja convosco. Ou seja, o primeiro dom que Jesus oferece é a paz. O primeiro dom que ele oferece. E o que é que significa a paz? A paz é a harmonia, é a coesão de vida. Mas acima de tudo, a paz é a presença de Jesus. Ou seja, o grande dom que Jesus nos traz é a sua presença que vai ficar para sempre conosco. A sua presença viva e real junto a nós em nossos dilemas da nossa vida. Mas, amados irmãos e irmãs, Jesus faz o seguinte: ele mostra as mãos e o lado, ou seja, ele mostra as marcas da ressurreição. Isso, em outras palavras, é para dizer o seguinte: não existe incoerência ou discrepância ou até mesmo descontinuidade entre o Cristo que morreu e ressuscitou, ou melhor, entre o Cristo que sofreu, a paixão, morte, e o Cristo que ressuscita. Existe uma tendência da teologia moderna de separar o Cristo. É aquela ideia do Cristo da fé, especialmente o Cristo glorioso que ressuscita, e do Cristo histórico. Gente, é um só Jesus. É o mesmo Cristo que pisou nesta terra, que hoje está sentado à direita de Deus Pai. É o mesmo Cristo que sofreu, que derramou o seu sangue, que também ressuscita. É um único Senhor. E não existe descontinuidade. Não existe descontinuidade entre cruz e ressurreição. Ou seja, a nossa vida precisa ter essa união sempre. Eu preciso entender que eu preciso carregar a minha cruz, mas entendendo que o ressuscitado está comigo. Eu preciso carregar a minha cruz, mas entendendo que um dia eu ressuscitarei com Cristo. Eu preciso carregar a minha cruz, mas entendendo que ela me leva ao céu. Porque se a gente tornar desconexa essas coisas, o sofrimento ele se esvazia o sentido, a nossa luta ela perde o sentido
E um cristão sem sentido, ele é um cristão que não tem vida, não tem Cristo junto a si. Porque é Cristo quem traz sentido à nossa existência. E aí, amados irmãos e irmãs, depois disso, nós percebemos que no versículo 20 que aparece então a alegria dos discípulos por terem visto Jesus. Não entenda a alegria aqui como um mero sentimento, mas é na verdade dom que vem da presença do próprio Jesus. A presença de Cristo traz a verdadeira alegria para aquele povo, uma alegria que não acaba rapidamente. Novamente, Jesus deseja paz mais uma vez e diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E aí acontece então agora aquilo do motivo pelo qual esse texto é tão escolhido para o Pentecostes, que Jesus então sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Ora, o mesmo verbo utilizado por João na descrição desse soprar é o mesmo verbo lá de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Onde o Pai, ele sopra um vento e ali de fato surge o homem da terra, do barro. Ou seja, o Espírito Santo é o mesmo Espírito que estava lá no início, continua conosco. É o Espírito quem cria e recria todas as coisas. É o Espírito Santo quem é capaz de nos fazer sermos homens e mulheres novos e novas. Por isso que é interessante a gente entender isso, né? É o Espírito Santo, amados irmãos e irmãs, que pode fazer tudo, mas quando eu digo tudo, é tudo novo. É um casamento, é uma paróquia, é um pastoral, é o meu trabalho, é a minha alegria, é a minha vida, é a minha esperança, é meu sonho, tudo. Ele pode fazer todas novas as coisas. E aí, depois no versículo 23, já finalizando, o evangelista diz assim: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. É interessante, né? O início da missão da igreja aparece a dinâmica do perdão. Em outras palavras, para dizer assim, olha, vão, tirem o pecado do povo, retirem o povo da lama pela ação do Espírito. É o Espírito quem convence o coração do povo. E além disso, a grande missão da igreja é reconciliar o mundo e Deus. O mundo que a cada vez mais se distancia de Deus, o mundo que a cada vez mais se distancia dos valores cristãos. É preciso reconciliar. Mas aí eu trago uma reflexão. A nossa igreja tem sido ambiente para o perdão? Para a reconciliação? Ou será que nossas igrejas estão parecendo mais como tribunais? Será que nós, de fato, promovemos a reconciliação do mundo? Ou será que a gente tem uma visão tão antes do Vaticano II que parece que o mundo é inimigo da igreja e não campo de missão? Que nós possamos entender, amados irmãos e irmãs, que o Espírito Santo, Pentecostes, nos impele a isso. É preciso ir ao mundo, evangelizar e reconciliá-lo com a pessoa de Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado, amado irmão e irmã, desse nosso estudo, desta nossa meditação. Um santo e abençoado Pentecostes para você e até os nossos próximos vídeos. Até mais!